Então, Fábio, fique à vontade para fazer a sua explanação. Seja muito bem-vindo. Minhas amigas, meus amigos, cumprimento-as e cumprimento-os com muito carinho. Túlia, Whindersson, a Raimundo, Vivaldo e a todos aqueles que nos acompanham neste momento pela rede mundial de computadores e aqueles que nos acompanharão em outra oportunidade, nossas fraternais saudações. Eu vim de berço espírita. Meu pai, ele mourejou em centros espíritas e foi presidente da Federação Espírita do Maranhão no período de 1986 a 1992. Eu, naturalmente, era muito criança nessa época, nascido de 79 ou em 79, e a doutrina sempre me chamou muito a atenção. A forma como meu pai a apresentou para mim foi muito curiosa, porque eu sempre fui uma criança encantada com o mundo. Eu queria saber como o mundo funcionava. Naqueles idos da década de 80, era muito comum que as famílias de classe média baixa e mesmo alta tivessem alguma coleção de enciclopédia. E o meu pai tinha duas coleções e todas eu as tinha com muita alegria, eram muito caras para mim. Era a coleção Barça, e os que nasceram na década de 70 e 80 talvez recordem, e a coleção Larousse. E eu lia os tomos daquelas enciclopédias da letra A à letra Z e ficava encantado com as figuras, ficava encantado com as espécies de cobras, peixes, animais, os que já estavam extintos, as eras primevas da existência, a... o que nos esperava a respeito das alterações climáticas, geológicas. Eu era encantado com o mundo. E o meu pai já me levava para a evangelização espírita desde muito cedo. Eu participei do primeiro encontro espírita nos braços da minha mãe, sem ter completado 1 ano de idade. E quando eu estava ali envolvido com aquela busca do conhecimento sobre a funcionalidade do mundo, ele me chamou e disse: Você já conhece esse livro? Tratava-se de O Livro dos Espíritos. Mas eu queria te dizer que esse livro é um livro fascinante, porque ele tem a resposta para todas as perguntas. Então, para uma criança que era sequiosa de saber, que estava sedenta de conhecer o mundo, aquilo foi como um abrir de portas para o mergulho de uma leitura que, para mim, era profundamente prazerosa. Eu abria, via uma questão, ficava fascinado e levava para ele e dizia: Pai, olha como existe uma pergunta sobre isso e tem resposta para isso. Por isso que, com os meus 7, 8, 9 anos de idade, eu já lia o Livro dos Espíritos e, muito embora estivesse bem na evangelização, eu gostava muito de participar dos estudos das obras básicas com os adultos, porque eu queria saber como eles interpretavam a obra, como eles viam essa questão, por que era diferente da forma como eu visualizava, e às vezes
Os adultos me ajudavam a corrigir uma percepção ou outra razão de conhecimentos que eu ainda não tinha, principalmente os referentes às ciências da vida. Então eu cresci em berço espírita, o Centro Espírita e a Federação sempre foram a minha segunda casa. Naturalmente, os meus irmãos nos acompanhavam, porque o que o meu pai ofereceu para mim, ofereceu para todos os filhos, mas o que me chamou muito a atenção na doutrina espírita foi, de fato, a sua natureza. Porque essa forma como ela foi apresentada para mim mudou completamente para a minha meninice, adolescência e início da fase adulta, a forma como a doutrina espírita me ajudava a enxergar as coisas, a enxergar o mundo. Então, desde cedo, eu via o espiritismo como uma espécie de saber, que era para mim mais relevante do que aqueles que eu via na escola, mas com a perspectiva de estabelecer um diálogo entre toda a revelação do mundo espiritual e de todos os saberes materiais que estavam postos à época para mim. E isso me facilitou uma visão de natureza do pensamento espírita que muitas vezes se demora muito a se perceber, que é olhar a doutrina espírita como uma macrovisão, olhar a doutrina espírita como uma cosmovisão, não apenas como um saber, mas como um paradigma que nos auxilia a fazer novas leituras de mundo, a fazer novas leituras da família, onde estamos encaixados, das relações de parentalidade, mas também de fraternidade, das relações de trabalho, da compreensão das dificuldades e vicissitudes da existência física, compreender melhor o sofrimento, as dores, a própria razão da existência e compreender a destinação, de onde viemos, para onde vamos, o que nós estamos fazendo aqui, mas tudo isso para além de uma teoria, para uma vivência real. E como todas as pessoas, eu atravessei sofrimentos, lágrimas foram derramadas muitas vezes. Aos 13 anos de idade, o meu pai desencarnou. Ele que sempre foi uma grande referência para mim de probidade, de dignidade, de hombridade, mas em razão de um infarto fulminante, ele ele desencarnou. Nenhum de nós esperava aquele momento, ele de fato foi inesperado. Meu pai, ele não apresentava nenhum tipo de reclamo, nenhuma dificuldade, na perspectiva de sua saúde que nós pudéssemos perceber como familiares, mas aquele momento foi um choque. Eu estava cursando o 8º ano, naquela época não era do ensino médio, era o segundo grau, e alguns alguns meses depois, ele se comunicou. E durante esse período de interstício entre a sua desencarnação e essa comunicação, algumas dúvidas surgiram na minha cabeça. Eu comecei a me perguntar: "Será que tudo isso é verdade?
Será que existe mesmo vida após a morte? Será que essas leis existentes entre os dois mundos, elas compõem uma realidade ou são, de fato, crenças, criações nossas, sem qualquer vinculação com a realidade do mundo? E enquanto eu estava ali naquelas elucubrações, em um encontro que aconteceram no interior, e eu já participava desde muito cedo dessas viagens pelo movimento federativo, em razão do trabalho realizado pelo meu pai enquanto ele esteve à frente da Federação Espírita do Maranhão, ele se comunicou pela presidente da federação à época, e ele disse algo que eu nunca esqueci e que hoje se encontra em sua lápide. Meu filho, nem o tempo, nem o espaço, muito menos a morte, são capazes de separar as almas que se amam. E eu nunca havia falado daquelas minhas dúvidas para ninguém, mas era como se ele estivesse afastando, dissipando qualquer dúvida a respeito da imortalidade. E isso resgatou aquele menino cheio de curiosidades, cheio de visões onde a presença dele, seja antes de sua desencarnação, seja depois, foi muito importante para compreender a beleza dessa doutrina. Eu me recordo uma vez que nós estávamos juntos e eu fiz uma pergunta depois de assistir um filme. Pai, se o senhor encontrasse uma lâmpada mágica, da qual, uma vez esfregada dela, saísse um gênio, e esse gênio pudesse realizar um desejo seu, qual seria esse desejo? E ele respondeu: eu desejaria ser feliz. E eu, na minha ignorância, olhei para ele e disse: mas pai, o senhor espírita, tão egoísta, por que não desejar a felicidade do mundo inteiro? Ele olhou para mim e disse: meu filho, você espírita, tão egoísta. E quem me disse que eu posso impor a minha ideia de felicidade ao mundo inteiro? E então eu fui percebendo que a doutrina espírita era para ser aplicada a mim mesmo, para a busca de minha felicidade, e não para ser utilizada para qualquer tipo de imposição ao modo de vida de outras pessoas. E tudo isso me fazia cada vez mais aproveitar o que o pensamento espírita tinha para me apresentar e viver melhor. Nos dias de hoje, por exemplo, e talvez isso reflita muito de minha experiência vivencial com o pensamento espírita, a Federação Espírita Brasileira tem uma campanha pela área de comunicação social espírita que, para mim, ela resume muito bem a minha experiência de vida. A vida ensina, o Espiritismo explica. Então, mais situações da vida foram surgindo. Eu cresci, entrei na faculdade, fui criado por uma mãe ao lado de outros 5 irmãos, ela agora sozinha. Meu pai fazia muito do lar, desde os supermercados, era ele que sabia o preço, do quilo do tomate, da batata, do arroz.
Minha mãe era alguém muito centrada no seu trabalho, auxiliava a cada um de nós nas atividades do lar, indicando o que deveríamos fazer para manter a casa limpa. E quando eu estava já saindo da faculdade, ela apresentou alguns problemas de saúde e mais tarde foi diagnosticada com uma mielodisplasia. E depois esse diagnóstico foi corrigido para uma leucemia mieloide aguda. E ela veio a desencarnar aproximadamente com a mesma idade do meu pai, eles tinham uma, uma diferença de idade, ele era de 31, ela era de 43. E quando ela desencarnou, eu novamente senti muito a sua desencarnação, mas agora com outro olhar. E sem pai, sem mãe, ainda jovem, com os meus 20 e poucos anos, o Espiritismo me auxiliou a compreender e a viver bem as alternâncias que a vida nos oferece de possibilidades e de dificuldades. Atravessei experiências como o desemprego, a falta de recursos, mas também a possibilidade de ver nas crises da vida as inúmeras portas que a espiritualidade nos oferece, e isso me fazia viver essas experiências com uma certa alegria, muito embora lá dentro houvesse sempre questionamentos. E nesse período mais difícil, eu consegui um trabalho na Assembleia Legislativa do Maranhão. Brincava aqui e acolá que eu era mais assessor parlamentar do que parlamentar. Lamentava muito de quando em quando, e então eu comecei a perguntar para a vida, para mim mesmo, para Deus, o que é que eu estava fazendo naquele ambiente. E eu tive 3 sonhos consecutivos. O primeiro, depois de muito me indagar sobre aquela experiência ao lado de políticos, na experiência de elaborar projetos de lei, outras proposições legislativas, mas também de acompanhar os desafios do homem público, tanto na perspectiva da ética, quanto na perspectiva das virtudes do homem público, eu tive esses 3 sonhos. O primeiro sonho, eu era um prefeito na Finlândia, não me lembro a época, mas eu havia cometido algo muito errado, do qual eu não recordava e ainda não recordo, e diante da publicização daquele meu erro, eu resolvi cometer suicídio. Me joguei nas águas geladas do Báltico, comecei a nadar, na perspectiva de que em algum momento o mar iria me tragar. Quando estava um pouco mais distante da costa, me apareceu um anjo, uma mulher, um espírito, e ela disse para mim com um tom muito dócil: volte, enfrente os problemas que você criou. E eu então comecei a nadar de volta. Quando eu cheguei na praia, havia uma guarnição, alguns soldados me esperavam, me levaram. Eu passei por um processo sumário e fui condenado à morte por enforcamento. E aí, quando eu acordei, eu pensei: então é isso que eu estou é por isso que eu estou vivendo aqui, mas só por isso que eu estou passando essas dificuldades, ganhando tão pouco aqui nessa assembleia, e para testemunhar tanta coisa que eu não queria testemunhar. Na noite seguinte eu tive um outro sonho. Sonhei que era médico. Eu era médico
e o ambiente era um ambiente medieval, estava, portanto, na Idade Média, morava num feudo. E no exercício da medicina, identifiquei uma doença pandêmica. Chamei o gestor, que naquele momento daquele feudo era o interventor, porque o barão, o senhor feudal, havia sido afastado pelo rei, e o rei havia colocado o interventor. E quando eu disse para o interventor das características da doença, ele disse: não fale para ninguém, porque se o rei souber dessa doença, ele vai me afastar. Ele acabou de me nomear interventor. E eu, então, diante daquele dilema, avisei para minha família, tentei salvá-la a fim de que ela saísse dali. Eu não consegui fugir, me contaminei, me via num grande salão ao lado de outras pessoas doentes e desencarnei daquela doença que, pelas características, parecia cólera. Acordei e disse: meu Deus, então será que são por esses dois motivos que eu estou na Assembleia Legislativa? Na terceira noite eu tive um outro sonho. Novamente sonhei que era médico. Já era um período mais avançado, aproximadamente século XVI. Parecia ser uma região da França ou da Espanha, não me recordo. Mas eu estava num hospital, um hospital psiquiátrico, e os pacientes, eles ficavam em celas, e houve um incêndio nesse hospital. E eu sabia que eu tinha condições de abrir todas as celas, mas eu me omiti, e todos aqueles pacientes desencarnaram. E eu então comecei a reunir elementos daqueles três sonhos, e percebi que naqueles três sonhos que havia de comum era o compromisso com a coletividade. Eu tinha um compromisso com a coletividade, ora na condição de político, ora na condição de médico. E em todas elas, pelo menos aquelas cujas lembranças oníricas vieram a lume, eu, eu não tive êxito em cumpri-las. Aquilo me ajudou a fazer bem o que me cabia pela coletividade. Mais uma vez, a vida me ensinava e o espiritismo me explicava. Depois disso, eu passei a dar aula na faculdade e durante esse período eu comecei a sentir muitas dores no peito. Eram dores que pareciam que os ossos do tórax, da caixa torácica, se abriam. E eu procurei médicos, fiz exames e nada. Eu não tinha um problema de saúde, mas as dores eram tão intensas que os medicamentos os analgésicos eram incapazes de cessá-la. E nisso eu novamente tive um sonho. Sonhei que era um padre. E, como padre, eu me apaixonei por uma mulher de uma beleza muito rara. Só que essa mulher era casada, e ela era casada com um oficial, um militar de alta patente. O período era o período de Inquisição, e ele descobriu esse romance. E quando descobriu, ele sabia que não poderia fazer nada contra mim, porque eu estava cercado de proteção pela Igreja Católica da época, mas ela não. E ele então levou a própria esposa à Inquisição, e ela foi brutalmente assassinada depois de um processo inquisitório. E eu fiquei tão revoltado que eu me lembro no sonho que eu preparei uma emboscada àquele militar em uma praia. E nessa emboscada eu lhe machuquei a cabeça e depois
lhe abri o peito, arranquei as vísceras, coloquei pedras e lancei no mar. E depois de tudo isso, no dia seguinte eu vi aquela entidade, olhei para ela do lado da minha cama e disse: "O homem que tu procuras não existe mais. Me perdoe." O Espiritismo vem me auxiliando há muito tempo, porque eu não tenho uma única recordação de uma existência, como diria minha mãe, que eu tenha sido boa bisca. Em todas elas, eu cometi erros muito graves, alguns que parecem até ser inconfessáveis, mas para mim é de uma alegria narrar os meus erros, para mostrar como as leis de Deus, elas nos facultam esse reencontro com o divino, com o sagrado, com o bem. E, e para concluir essa breve exposição, esse breve momento, eu também queria trazer uma outra experiência em que eu tive que me mudar a trabalho para uma cidade no interior, onde eu passei 15 anos, a cidade de Imperatriz, uma cidade que eu amo com um carinho indescritível. E quando lá cheguei, atravessei certas dificuldades, e em um momento em que eu refletia sobre uma dessas dificuldades, acabei me vendo. Eu morava só em uma kitnet, chorando copiosamente. No dia seguinte, me apareceu um espírito de manhã e olhou para mim e disse: "Por que tu estás chorando?" Eu olhei para ele: "Tu não viste o que aconteceu ontem?" E relembrei dos fatos que haviam dado ensejo àquele momento de sofrimento. Ele olhou para mim e disse assim: "É engraçado. Quando tu foste convidado pelo Cristo a trabalhar por Ele, tu vestiste a roupa de padre, entretanto, tu mais atrapalhaste aqueles que queriam servir o Senhor do que ajudaste. Agora que tu realmente queres ajudar, tu queres que ninguém te atrapalhe." E mais uma vez aquilo se transformou em uma profunda reflexão para mim, me mostrando que, de fato, o contato com a doutrina espírita nos faz olhar o mundo com outros olhos, é como se ela fosse uma espécie de lentes sobrepostas em um caleidoscópio onde conseguimos enxergar diferente o mundo. O parente difícil já não é tão difícil. O chefe incompreensivo já não é tão incompreensivo. Os problemas existenciais já não são tão pesados assim, porque nós conseguimos encontrar felicidade com esse contato com o pensamento espírita. Portanto, não é uma experiência de quando eu conheci a doutrina espírita, mas quando ela passou a fazer parte de mim e eu comecei a enxergar o mundo pelos olhos do pensamento espírita, pelos olhos ou pelas lentes da doutrina espírita. E dessa experiência faço um singelo convite de que a doutrina espírita não seja um saber limitado a uma ida a uma casa espírita para assistir uma palestra ou a participação de um estudo, completamente dissociada da tomada de decisões, da vida, ou de como nós lidamos com os desafios, com os sofrimentos, com as dificuldades. Que ela seja
apenas uma professora a nos explicar os acontecimentos e a nos motivar a seguir com alegria, como o Evangelho motivou os primeiros cristãos, a sorrir nas arenas romanas da morte pelas feras indomáveis, ou mesmo pelo madeiro seco que os transformava em labaredas de fogo. Que ela seja essa grande lente que nos faça enxergar para além dos olhos materiais. Ô, Fábio, rapaz, eu estou encantado com a sua trajetória, viu, meu amigo? Nunca vi, é coisa belíssima. E realmente é assim que acontece, viu? Não é fácil nós encontrarmos esse caminho, porque até Paulo, que era um vaso escolhido, né? Um vaso escolhido não é qualquer um. Tem que ter realmente uma história para poder assumir. Ele teve realmente a dificuldade, né? Então você está de parabéns. Nós somos os que ganhamos com isso, né? E aproveito para agradecer aqui a Fernanda, que é lá do Maranhão, Jordana. Você conhece Jordana ou não? Conheça, Pois é. e a Muito conheci em obrigado, razão do querida. trabalho. Então, Fábio, meu caro Vivaldo, é com você. Eu apenas entrei assim só para. Você é o nosso presidente, Wendes, fica sempre à vontade. Mas, Fábio, muita gratidão pelo seu brilhante relato. Eu, quando você iniciou aí a questão de ter nascido numa família espírita, eu fiquei já imaginando como você lidaria, né, com todos os problemas da sua vida. E eu coloquei até aqui como privilégio ou graça, né? E aí eu fui vendo ao longo do seu relato como é linda essa nossa doutrina, né? Como você falou, é uma doutrina que explica quantas dificuldades você está enfrentando ou já enfrentou, e que a doutrina vai lhe dando esse consolo que a gente sabe que é uma doutrina de consolo e de conforto. Então é muito inspirador, como o Índice falou, né, o seu relato, porque nos traz visões muito interessantes sobre essa nossa encarnação, e por você ter acesso, né, ter o privilégio, aí eu posso dizer privilégio, de ter acesso a outras situações, você agora está vamos dizer assim, com a ferramenta que para mim seria uma ferramenta ideal para lidar com todas essas adversidades de encarnações anteriores. E quando você falou aí, eu também me lembrei do livro Renúncia, né, que com certeza você tem acesso e você vê que algo da sua vida passou por ali, e que é um livro espetacular, né? Então, muita gratidão. A gente tem aprendido muito com você. No início eu falei da sua, da sua palestra sobre o amor sem limite, né? E a gente aqui novamente fica maravilhado com o seu relato, com o que você e a maneira como você nos traz esse conhecimento. Eu chamaria agora a nossa amiga Túlia para fazer algumas considerações e logo em seguida a gente vai para o encerramento. Boa noite a todos. Me sinto lisonjeada pelo convite do Dr. Wilson. Sua palestra foi linda, Fábio. Realmente um relato belíssimo. Que o Espiritismo nos ajuda a entender e também essas oportunidades através das reencarnações que Jesus, em nome de Deus Pai, ele nos dá, não é isso? Para cada vez mais nos aperfeiçoarmos. Eu peço a doutora aí para se aproximar mais do áudio, viu, do microfone. Melhorou? Melhorou mais? Agora. Então, assim, essas oportunidades, né, através das reencarnações, que Jesus, em nome de Deus, nos dá, para cada vez mais nós sermos do bem e chegarmos à semelhança, né, dele. Vai ter que ter muitas vindas e idas, não é verdade? Mas, assim, é muito lindo isso.
realmente a doutrina espírita. Eu, desde que nasci, já na minha família já tinha meus tios, e que hoje já não fazem parte mais desta vida, mas assim, realmente que é a verdade, né? Que nos ensina os porquês, e para a gente ter paciência, ter amor, a indulgência, não é isso? Em todos os caminhos da nossa vida. Parabéns, viu? Muito obrigada a todos, boa noite. Agora, um momentinho aí, minha querida, porque a gente vai ter a segunda parte, né, Vivaldo? Eu posso fazer o sinal da segunda parte? Ok. Perfeito, Índice. No silêncio do coração, um novo amanhecer, tempo de paz, luz e união, o amor vai renascer. Oh, 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 oh. Tempo de paz, o chamado pra viver, esperança, fé e luz pra renascer, refletir, aprender, perdoar, cultivar